Aê, seja muito bem-vinda, Mari. Buenas tardes, muito bom ter você aqui no nosso podcast. Oi, Nath, boa tarde, tudo bem? Feliz em estar aqui conversando com você, emocionada pelo convite e por estar aqui contando um pouquinho da minha história aqui no Med 10K e com você, com certeza. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz em te receber por aqui e é uma oportunidade maravilhosa para a gente contar um pouquinho da sua trajetória. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, ou para quem está ouvindo pelo Spotify, ou assistindo também na plataforma do MED 10K, hoje a nossa entrevista é com a Mari. A Mari é aluna do MED 10K e eu vou deixar ela contar um pouquinho da história dela agora no início, só para ambientar vocês aí e vocês entenderem mais ou menos quem é a Mari. Ô Mari, conta para eles, por favor, quem é você, de onde você é, e eu quero que você dê um resumão de como você está agora. Depois a gente vai falar do começo, mas dá um resumão de qual é a história da Mari exatamente agora. Perfeito, Nath. Bom, eu sou a Mariana Mesquita, tenho 33 anos, sou aqui da cidade de Teresópolis, aqui uma região aqui do Rio de Janeiro, né? Comecei em 2019 na gestão de tráfego pago e trabalhava com contabilidade, eu e meu sócio, a gente se juntou para fazer um caixa a mais, porque CLT não estava dando muito para pagar nossas contas, né? Então a gente foi fazendo essa transição de CLT e dono de agência, e aí a gente conseguiu, né, começar, já é 360, que é hoje a nossa agência. Então, eu sou empresária, dona de agência, né, e estou aqui, né, nessa aventura aqui com a Nath, e hoje, né, fazendo um resumão de como está a agência, hoje eu posso dizer, né, Nath, estou com um faturamento bem maior, aí a gente está com um faturamento aí de R$40 mil, tá, por mês, graças a Deus, e só crescendo esse faturamento. Muito bom. Ô Mari, explica um pouquinho para a galera. Acho importante a gente contar que você nem sempre trabalhou com marketing. Você vem de uma história onde você se formou em contabilidade. Você tem um background aí por trás, né? Como é que foi a sua chegada no marketing? Como que aconteceu essa transição? Então, naquela época, né, aqui na minha cidade, tinha duas opções de faculdade, ou era contabilidade ou era administração. Eu falei, eu vou fazer contabilidade porque dentro da grade tem administração, então eu me formei em duas áreas. Só que, assim, dentro da contabilidade, né, eu peguei no mercado, trabalhei em escritórios, mas eu sentia que faltava alguma coisa e eu não gostava muito da rotina do escritório, era muito presa, e eu trabalhava na área fiscal. E aquilo me consumia muito, porque eu lidava com impostos, era cliente reclamando o tempo todo que imposto está alto, aquela coisa toda, emissão de nota fiscal, e aquilo me consumia muito. E além de trabalhar na área fiscal, eu fui me destacando muito, porque eu sempre fui uma pessoa, Nath, de estudar muito. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui, a gente vai falar da área dos estudos, eu estudo muito. Então, eu fui me destacando, aí eu também fui trabalhar na área de contabilidade, na parte de TI do escritório, e aí a patroa lá foi me colocando em muitas coisas, mas ao mesmo tempo o meu salário não foi digno disso. Então, eu me senti sufocada, porque eu fazia 3, 4 funções de várias pessoas e eu não era promovida. Eu queria ser promovida, eu queria ser chefe do setor fiscal, eu queria ser, né, porque eu estava avançando muito, e pelo contrário, eu não crescia, as outras pessoas cresciam, e aquilo foi me frustrando. E, ao mesmo tempo, eu precisava ter uma renda extra, porque na minha casa, né, eu tenho uma despesa muito grande. E, assim, eu falei, eu vou fazer alguma outra coisa. Aí eu fui pesquisar e tudo mais, aí eu achei a gestão de tráfego, aí fiz um curso lá e comecei a trabalhar com tráfego pago, naquela época ainda como afiliada. Então, assim, meio com infoproduto, acho que é o início de todo gestor de tráfego, é a parte de afiliado. Todo E aí, ao mundo. mesmo tempo, né, o meu sócio ficou sabendo que eu estava trabalhando nisso. Ele falou, eu vou te indicar uns clientes que eu faço design. Aí foi assim, ele indicando lá e tal, mas ele também não satisfeito com quanto ele ganhava nesse escritório. Ele falou, Mariana, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto? Eu falei, vamos. Aí ele era designer, eu era gestora de tráfego, e aí a gente, depois que saía do expediente do CLT do escritório, a gente ia fazer as coisas da agência. Aí eu falei com ele, cara, a gente pode expandir, né? Tá muito ruim trabalhar CLT de escritório, a gente não é valorizado, e a gente está chegando num patamar na agência, né? De começar a ganhar o que a gente ganha como CLT, e ter mais liberdade, que era o que eu e ele queria, né? Ô, Mari, Porque isso é em que ano, mais ou menos, que isso tudo aconteceu?
Então, eu entrei nesse novo escritório que ele já estava trabalhando em 2019, em janeiro. E aí eu gostei muito dele, gostou muito de mim, no sentido de a gente ter a mesma conexão de trabalho, né? Aí a gente foi falando, eu trabalho com agência e tudo mais, e eu já comecei ali buscar, né, trabalhar com marketing. Aí depois ele ficou sabendo que eu estava trabalhando com gestão de tráfego. Eu falei, Mário, eu vou te arrumar uns clientes, me ajuda aí, porque eu faço só design e ele via a necessidade de fazer a parte de tráfego pago nos clientes dele de design, né? Porque a gente vai falar um pouco da questão de que os clientes, uma hora, querem o cliente final deles, né? Aí lá em 2020, a gente começou faturando muito, já tinha muitos clientes. Aí o Rafa, ele saiu do CLT. Eu não pude sair ainda porque eu tinha uma despesa um pouco mais alta e umas responsabilidades familiares maior do que ele. Aí o Rafa foi seguindo, né? Já liberto da CLT, graças a Deus. E eu continuo aí. Também liberto da CLT. E aí eu fui assim até 2024, que foi quando eu juntei um dinheirinho para eu poder sair da CLT com segurança, começar, porque eu falei com o Rafa, olha, eu vou ser dona de agência, eu quero isso para mim, porque a liberdade é melhor. Eu gostei da parte da gestão de tráfego, é uma área que eu gosto muito de trabalhar, não que hoje eu atuo muito na parte de tráfego pago, tenho uma pessoa, mas eu não deixo de estar ali não pesquisando, só que eu preciso de segurança, porque tem pessoas que dependem de mim. Eu falei, Mari, vamos então esperar o momento certo. E foi em janeiro de 2024, eu falei, estou indo embora. Só não peguei a carta, meti o pé. Nem, daquele dia eu nem paguei os horários da eu sair, porque eu já estava tão decidida de nunca mais não voltei. E foi. Então, desde então, 2024, graças a Deus, liberta da CLT e vivendo só como dona de agência e como empresária também, porque a gente, como dona de agência, atua em todos os campos da área do empreendedorismo, né? Bacana. Então, você saiu do CLT e de 2024 para cá a gente tem basicamente 2 anos. Nesse período, eu sei que você passou por vários altos e baixos, né? Até o momento em que você conhece o Med 10K. Conta para quem está assistindo a gente qual era a sua realidade em janeiro, fevereiro de 2026, para eles entenderem como foi essa montanha russa e como que você chegou aqui. Então, em janeiro de 2026, eu estava passando um dos piores perrengues da minha vida, sinceramente, né? Eu já falei com a Nath que o que eu passei eu não desejo para ninguém. Que pensa uma pessoa para sofrer. Não estou falando que o sofrimento das outras pessoas não são justo. Mas eu passei, vamos dizer aqui, entre aspas, o pouco que o diabo amassou, porque de tudo ruim aconteceu comigo. Então, em janeiro de 2026, eu estava depressiva, ansiosa, triste, e com metade dos meus clientes, 70% da minha carteira de cliente, a me abandonou em janeiro. E aí, né, eu estava vendo lá o faturamento que a gente estava, né, para poder até conversar com você aqui. O faturamento estava de todos os clientes saiu, e ainda a gente tinha clientes na cliente estava em 7 mil. 7 mil eu não pagava nem a despesa de folha do pessoal que trabalhava comigo. Aí foi o desastre. Então, estava com 7 mil. 7 mil. E é desesperador, porque a gente não tinha como sobreviver num caixa de uma agência com mais de 5 funcionários, com 7 mil e clientes inadimplentes que não pagavam. Dois sócios ainda. 2 sócios. Uhum. Inclusive, né, no mês de janeiro, nós ficamos sem Prolabore, né? Eu tinha falado isso para você, nós ficamos sem Prolabore, porque a gente pensou, tem a equipe que tem família, tem filhos, a gente se vira e dá um jeito. Mas foi muito, muito, muito difícil, muito complicado passar aquele mês de janeiro. Eu achei que eu não aguentaria, assim, de verdade. Eu achei, Senhor, o que eu faço aqui? Que eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel do condomínio aqui. O que eu faço agora? Isso foi muito tenso. Não, foi muito tenso. Ô Mari, e nesse momento, quando você estava vivendo essa situação, você conseguia ter uma clareza do que tinha te levado até esse lugar? Porque eu passei por uma situação muito parecida e no momento do caos eu pensava, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que estão cancelando comigo? Eu não estava entendendo nada. E eu quero saber como foi aí para você. Você também passou por um momento de não sei o que está acontecendo. Então, assim, no primeiro momento foi assim, né? Eu não, por que os clientes estão cancelando comigo? O que está acontecendo, né? E aí, eu sei que tem 2 coisas que foi um aspecto que os próprios clientes falaram decisão de sair, né? Uma é a questão que a gente vai comentar daqui a pouco, da questão do resultado em si,
né? E eu atendo mais muitos clientes de estética, sempre foi o meu sonho, só que tinha um lado do resultado que não estava acontecendo da maneira certa, e a gente vai explicar o motivo. E o outro foi porque no ano de 2025, né, esse ciclo todo que eu vivi o luto muito forte, né, que eu perdi o meu irmão. Então, assim, eu sou muito conectada com a minha família. Então, eu não me lidei bem com isso. Então, assim, em 3 dias de ter enterrado ele, eu já estava na agência. Então, eu não consegui lidar com as minhas emoções muito, aí eu fui fundo do poço. E muito cliente tem como a Mariana, como a pessoa ali para estar ali, mesmo que eu não faça, o cliente quer a Mariana ali. Então, muitos relataram, Mariana, você meio que ficou off, não dava atenção, então eu preferi dar uma pausa, aquela coisa aí que me levou a desespero maior, porque você se sente culpada, né? Então, os clientes estão saindo porque você é culpada, porque você, teoricamente, abandonou os clientes. Então, foi um misto de resultado que não vinha dos clientes, né? E a questão de eu ter ficado muito off, ficou por conta do Rafael, da equipe, e acabou não indo tão bem o ano de 2025. Uhum. E bom, aí chega janeiro, então você está vivendo esse momento que é o emocional também com a questão do luto, mas com a saída desses clientes, e você está na internet, basicamente, e eu quero que você conte para as pessoas como que você me conheceu, como foi isso? Aí chegando, né, vamos dizer, assim, chegando em janeiro, que foi um mês complicado, um mês difícil, né, tava assim, rolando o Instagram, vamos dizer assim, né, como quem não quer nada. E aí eu me deparo com um vídeo, isso já era, acho que era quase o final do mês de janeiro, né, já era o finalzinho ali de janeiro, então assim, imagina uma pessoa desmotivada, só olhando o Instagram, e eu me deparo com um vídeo, né, da Thalia aqui, da Nath, falando, né, para fazedor de post, aquela coisa toda, e eu achei muito curioso o jeito que a Nath, né, fala no vídeo, porque é uma maneira que eu gosto, né, como comportamento de comunicação. Fazer o outro se sentir incomodado com o erro que está tendo, né? Que isso é um dos motivos que fazem as pessoas tomarem decisões de mudança de vida. Então, eu falei, gente, quem é essa mulher aqui? Deixa eu ver quem é. Quem é essa Eu não doida, conheço. gente? Aquele vídeo, assim, eu já não sorria por muito tempo, estava muito estressada, mas aquele vídeo me deixou um pouco assim. Eu falei, imagina os bastidores daquele vídeo. Ela Eu vou deve ter pedir ido. para o João colocar aqui o vídeo para a galera saber qual que é. E aí, assim, eu vi o vídeo naquele momento, achei engraçado e tudo mais, mas eu não comecei a te seguir. Aí, beleza, passou. E aí foi aparecendo anúncios, né, seu maravilhoso, né? Os anúncios maravilhosos da Natália Carvalho, né, que prospecta todo mundo. E aí falando da imersão que ia ter de marketing médico. Naquele momento, eu não pensei assim, marketing médico, nada disso. Mas o que me chamou atenção, que era algo que levava aos nichos que eu estava atendendo, não estava tendo resultado, e eu falei, interessante, será que lá ali naquela imersão eu vou descobrir o que está fazendo os clientes não ficar comigo? Talvez seja uma maneira de aumentar o meu caixa, eu acho que eu vou participar. Mas aí vem um detalhe para a galera saber, eu não tinha o dinheiro para pagar o ingresso. É muita vergonha, você não tinha. Caraca, Então, assim, eu não tinha. E eu acho que naqueles 2 semanas finais, estava 97. Você estava sem Eu não tinha prolabore, foi exatamente o mês do caos. Eu não tinha 97, olha que vergonha, R$ 97 para entrar na imersão. Eu falei, gente, aí naquela semana passou, estava na última semana quando já ia começar, eu acho que mais ou menos foi isso. Aí entrou um dinheiro lá na agência, de alguma coisa lá, não sei se era hospedagem de site, pagamento de domínio, não sei o que era. Eu falei, Rafa, vou pegar esse dinheiro aqui, que eu vou fazer uma imersão para a gente poder ver aqui como ajustar o nosso. Como que a gente vai sair desses caos? Tudo mais, eu vou participar. Eu falei com ele, eu preciso dar uma alavancada na minha vida. Eu vou fazer essa imersão. O que essa mulher aqui apareceu toda hora para mim está me chamando a atenção. Eu não sei o que ela é, mas vale para a gente poder fazer as coisas na agência. E aí foi, aí eu paguei e tudo mais, e foi assim que eu entrei na imersão. E eis que você chega até a imersão. Para quem não sabe, quem nunca participou de nenhum dos meus eventos, a imersão é um evento de um dia inteiro, realmente cumpre a palavra, é uma imersão. A gente mergulha de fato em muita coisa, tem muita aula ali dentro.
E aí chega no dia da imersão e Mari fica um dia inteiro ali comigo, das 9 até as 7 da noite. Mari, nesse dia, como que você chegou nessa imersão e como que você saiu dessa imersão? Bom, eu cheguei na imersão triste, estressada e com a câmera fechada. Gente, alguém imagina essa mulher com um sorriso desse? Eu não consigo te imaginar triste, Mari. Sim, triste, depressiva, tipo assim, eu vou ficar com a câmera fechada porque eu vou só acompanhar e tudo mais. E aí, na primeira vez assim que você entrou e tal, e que cumprimentou todo mundo, eu falei, caraca, ela tem algo diferente, né? Eu já vi assim tudo que você estava explicando ali do começo e trazendo o que era a questão do marketing médico, a área da saúde. E aquilo foi muito me. Falei, caraca, que mentora brava. Gostei do que ela falou, deixa eu anotar aqui as coisas e tudo mais. E assim, eu fiquei com a cabeça, tipo, fervendo, como todo mundo fala. A Nath entrega muito, né? É um dos diferenciais dela. Ela não tem medo de entregar o que funciona, né? Ela não esconde. Então, isso é para poucos play, ela tem essa qualidade de entregar as coisas que funcionam. Então, aquilo ali foi muito me instigando. Eu falei, caraca, agora eu entendi por que as minhas clientes da área da estética, que são doutora, não estavam tendo resultado, né? Eu estava só na parte de tráfego e tudo mais. Aí, no final, né? Aí depois, pós-almoço, né? Aí eu fiquei lá, aí o depoimento da Graça e tudo mais. Mas aí, na parte final da tarde, eu acho que eu nem te contei isso, foi na hora que você foi falar da questão de se a gente quer ser, não é aquela parte que você fala da introdução do MED 10K, se você quer continuar tendo aquela vida, se você quer mudar, eu comecei a chorar com a câmera fechada, né? Se você está aqui, né, e você passava aquilo muito que eu sentia, que eu preciso mudar, precisa fazer acontecer e tudo mais. Então, aquilo ali mexeu muito comigo, muito, 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 muito. E aí, assim, eu já estava decidida a dar um passo com você, mesmo sem saber valores e nada. Eu falei, eu preciso da Natália Carvalho na minha vida, porque eu estou sentindo que é com ela que as coisas vão acontecer. Eu preciso dar esse passo, né? Então, assim, eu estava naquela angústia ali de saber como eu poderia entrar devido à minha dificuldade. Eu sabia que eu queria entrar, mas a decisão de entrar mesmo, eu sabendo se eu conseguiria ou não. Né? E ali no final, você maravilhosamente bem, botou as alternativas ali, eu fui na alternativa que eu podia, e eu falei, não, eu vou entrar, eu vou fazer isso acontecer. E aí eu hoje até sou preocupada com isso. Eu falei, gente, eu tô pagando, tem que pagar a Nath certinho, certinho. Agora isso não é mais problema, a pessoa Oh, 40 mil reais por mês. Não é mais dinheiro, não é mais um problema na vida da Mari. Ô, Mari, essa imersão foi no dia 31 de janeiro. Então, você começou a estudar dia 1º de fevereiro. Eu lembro que a gente comemorou, a gente fez uma grande festa de comemoração, assim, já no final, e fevereiro foi um mês de 28 dias. Conta pra galera como que foram esses 28 dias de fevereiro, como que você saiu de uma situação onde você não tinha R$ 97 para pagar uma imersão e bateu a sua primeira meta. Não, a gente premiou com 10K, mas você já tinha batido mais do que isso, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, ninguém fecha 10K, a gente sempre bate essa meta para cima, 11K, 12K, 13K. Então, você superou os 10 mil de faturamento em 28 dias. Conta para a galera como que você se comportou nesse período, né? Então, fechou o curso, estudou tudo, como que era a sua rotina, como que você bateu essa meta em 28 dias? Então, Nath, quando deu lá, eu entrei no MED 10K no sábado, ali no final do sábado, eu saí correndo pela casa pulando, né? Que eu tinha uma esperança ali, que eu estava muito animada. Então, já no outro dia, já no domingo, eu sentei e fiquei até o final do domingo ali, né? Já ouvindo lá as primeiras aulas, o que tinha que fazer, e eu anotava, e eu sou muito de anotar, ver, mas escutar várias vezes. Meu cérebro, né, pega as coisas porque eu sou muito de esquecer as coisas. Então, eu fiquei muito consumindo conteúdo naquele dia. Aquele dia, todo mundo falou, Mariana, você vai ficar aí? Falei, vou ficar, não vou sair, não me chamam, eu estou aqui, vou fazer acontecer. Então, naquele primeiro dia, eu fui pegando tudo que tinha de errado na agência no atendimento aos clientes.
né? Fui pegando tudo e tudo mais. E aí eu fui assistindo as aulas trabalhando durante a semana. Eu não larguei o curso por nada. O curso ali era como se fosse, sabe, a minha esperança. Aquele curso eu agarrei nele, eu não soltava de Era um jeito mantra. nenhum. Era o curso dia e noite, dia de tarde de noite, dia de tarde de noite. Eu só parava realmente quando tinha alguma reunião. Ele foi o meu gás para poder fazer as reuniões. Então, no primeiro momento, eu anotei tudo que tinha de errado na agência desse nicho, e aí eu comecei a estudar a estratégia 360. Né? Então, eu fui estudando, mapeando, fazendo algumas alterações. Ainda não tinha visto a aula de Avatar nem nada, porque é aquela aula, se eu não me engano, eu acho que é só depois de 7 dias e tudo mais, mas eu comecei a estruturar e tudo mais, né? E aí foi. Aí eu fui pesquisando tudo mais e falei, pronto, eu já tenho um projeto 360 e vou começar a prospectar. E aí, como eu já tinha um anúncio validado para clínicas de estética, né, eu falei, bom, eu vou voltar com esse anúncio agora, eu estou me sentindo motivada a voltar a vender. Então, aí começou a vir os leads e tudo mais, e eu comecei a fazer reunião naquela uma semana que tudo mais. Porque, gente, eu fechei meu primeiro contrato em 7 dias. Isso, né? Olha isso, meu povo, olha isso. E aí eu fiz a reunião com uma doutora de injetáveis, né? Ela tem uma clínica de harmonização facial, só que ela também tem um consultório, e fiz, aí mostrei para ela qual era a estratégia e tudo mais. Assim, gente, não estando tudo perfeito ainda, porque eram 7 dias só de média 10K, mas eu falei, tem que fazer valer a confiança que a Nath me deu para estar dentro do média 10K. Eu fui, apresentei e tudo mais, e fechei meu primeira cliente, que foi o valor de R$ 1.500, e eu sempre pensei, a partir de agora, eu fecho uma LTV só de 12 meses, para que eu possa ter uma projeção maior e começar a trabalhar. Aí eu fechei, aí eu fui lá da Nath, falei, Nath, ela não estava nem Aí. 7 dias de média 10K, eu fechei o contrato de 1.500, e esse 1.500 foi o que pagou as minhas despesas, foi o salário que eu tinha tirado. Eu dividi com o meu sócio, né? E deu para mais ou menos pagar as despesas daquele mês. Aí, aquilo ali me motivou muito, me deu muita esperança. Eu falei, caraca, o média 10K funciona, olha isso aqui, a cliente viu o valor. E aí eu já comecei a falar assim, muito interessante essa parte. Eu fui consumindo mais. Aí depois de 7 dias, né, foi tudo ali no médio 10K, abri o pico de ouro, eu diria, do médio 10K, que é o meu módulo favorito. Eu posso dizer assim, todos são, mas que é o módulo da criação do avatar, ICP e tudo mais, que aí foi a minha chave de ouro dentro do médio 10K, eu posso dizer assim. Ô Mari, nesse momento, quais foram os erros, né, que você fazia no passado, que você foi ajustando a partir do conhecimento do MED 10K? Quais foram as principais mudanças que você implementou no seu trabalho logo nesse comecinho? Então, o que eu reparava das minhas clientes de estética, né? Elas queriam tráfego pago para captação de pacientes, então eu fui pesquisar, fui entender a fundo por que elas estavam, né, não tendo um resultado comigo, aquela coisa toda, porque muitos se levam que é o tráfego pago que tem que dar resultado, aquela coisa toda. Sim. Só que eu sei que agora dentro do Med 10K, eu sei que tem algo por trás de uma clínica que não é só o tráfego pago, só que a culpa cai no tráfego pago, né? Então, assim, as minhas clientes de estética, né, elas tinham não só eu como a nossa agência, mas tinha a social media, tinha o videomake, tinha a pessoa do site, e quando eu ia pesquisar, era cada um fazendo alguma coisa. Então, a clínica de estética tinha validado várias coisas diferentes. Só que a culpa sempre caía no tráfego pago. Então, o que fazia elas cancelar? Mariana, você não está dando resultado, eu vou cancelar. Mas, na verdade, quando ia ver o Instagram, só tinha conteúdo que não estava legal. Quando ia ver o site, não estava legal. Só que quem trabalha com tráfego é obrigado a trabalhar na estrutura que existe. Então, isso que você está contando aqui, só para eu complementar, é muito importante, porque eu vejo cada vez mais o profissional de tráfego, e isso aconteceu com você também, perde o cliente e também
pega um pouco dessa narrativa do a culpa é do tráfego, se o cliente está cancelando, a culpa é minha, que não soube fazer aquilo direito. Então, cada vez mais eu vejo o mercado falando isso e o gestor também abraçando um pouco dessa narrativa, trazendo muita tristeza, ansiedade e tudo mais. Quando, na verdade, e é isso que a gente fala no MED 10K, quando a gente estrutura um projeto 360, todas essas pontas, elas precisam ser conectadas em uma macronarrativa. É desse modo que o conteúdo ajuda o tráfego ajuda o atendimento da secretária, e assim a gente faz um grande círculo. Sem isso, não adianta a Mari, ou você que está assistindo aqui e que faz gestão de tráfego, ficar remando contra a maré, porque você vai fazer o melhor trabalho possível ali no tráfego, mas o conteúdo ele não é orientado à conversão. A secretária não atende direito. Então, todo o esforço que você vem fazendo, ele se perde, né, se dilui consideravelmente, aí nesse conteúdo que tem pouco potencial de conversão e o que converte a secretária tem pouco potencial de atendimento. E eu estou trazendo aqui para vocês duas únicas pontas, mas quem está no MED 10K sabe que isso tem uma ramificação e a gente trabalha para além disso, né? Então, muito importante, Mari, você trazer um pouco dessa perspectiva, porque é exatamente o que acontece no mercado hoje. Sim. E aí, o que acontece? Sobra para o dono de agência, gestor de tráfego, ou a questão de perder o cliente, porque na cabeça da clínica e das donas de clínica, dos médicos, a culpa é sempre do tráfego, né? Porque foi colocado para o mercado que a estrutura, se não tem cliente, o tráfego pago não está correspondendo. Então, isso foi uma das coisas. E a outra coisa foi a questão do meu posicionamento. Né? Isso era uma das coisas que eu gostaria muito de ter, era posicionamento. Eu batia muito, falei, eu não estou tendo o posicionamento que eu queria, e dentro do MED 10K eu pude aprender a me posicionar. Então, isso também foi o diferencial que para mim foi ouro, porque só das clientes hoje atuais eu já vejo essa questão de posicionamento. Então, quando elas me elogiam pelo posicionamento, eu fico feliz, obrigada, mas depois eu estou chorando por trás. A gente finge costume, Mari, é assim. Então, essas duas situações, a questão do tráfego pago, e aí a minha cliente, meu ICP, tinha 3, 4, 5 profissionais de marketing, eu era a que saía no prejuízo, então era a agência que perdia, e o posicionamento que faltava, porque eu acreditava que eu precisava ter um posicionamento maior como dona de agência, porque as clínicas, eu vejo muito isso, elas gostam, né, de profissionais posicionados, e eu não parecia tão bem posicionada, parecia, sei lá, uma gestora de tráfego ali do operacional, e aquilo não estava me satisfazendo como dona de agência. Ou seja, você fez, então, uma mudança muito importante que era, antes você colhia o pouco resultado, porque dependia de fornecedores que não estavam alinhados a essa estratégia, então, hoje você fecha projetos maiores, onde você tem esses fornecedores e o controle, porque é você a estrategista do projeto. Então, você saiu, ou seja, de uma ponta muito perigosa para o profissional, que é trabalhar e ver todo o resto do ciclo te prejudicando, e veio para uma ponta onde você não só se posiciona, e eu acho importante falar isso, porque quando as pessoas, os alunos, né, ouvem posicionamento, acha que é só a gente falar da boca para fora. Precisa existir uma mudança interna, de comportamento interno, para que você depois possa fazer isso externamente. Então, a Mari passou a estruturar a agência dela de modo que hoje ela cuida de todas essas pontas, não operacionalmente, mas estrategicamente. Essa é uma diferença importante para a gente falar aí também. E a partir daí, posicionamento para conseguir atrair esse ICP. Ô Mari, então, ou seja, você fez uma mudança estrutural absurda por aí. E quando você entrou, então você entrou no MED 10K, começou a estudar, fez todas essas mudanças. A partir daí, fechou o contrato, começou a trabalhar. Eu quero que você conte para eles a diferença principal desses novos contratos para os contratos antigos. Antes, você sentia que trabalhava muito e era pouco valorizada? Como que era isso para você? E como você se sente agora, trazendo também esse aporte de posicionamento? Sim, sim. Antes eu trabalhava muito e tinha muito cliente tóxico, que eu considero tóxico, que não está dentro do meu ICP. Hoje eu já não atendo mais, não trago mais cliente
que me demanda saúde mental, né? Então, assim, mas isso só depois de construir meu ICP, o avatar e tudo mais que a gente aprende dentro do Médio-SK. Antes, né, eu passei muito problema. Então, era cliente que não me pagava mais ali, mais ou menos, um salário mínimo, vamos dizer ali, mais ou menos, R$ 1.500, para uma assessoria de tráfego pago, mais a questão de criativo e tudo mais, mas era um cliente que reclamava muito. Por mais que os resultados poderiam acontecer, era um cliente que reclamavam muito. E aquilo me sugava muito, porque de 2025, 2026 para cá, eu mudei muito o meu comportamento. Então, eu já não aturo muita gente falando no meu ouvido. Então, assim, eu falei, olha, Rafael, eu estou fazendo aqui, a partir da formação das 10K, que eu apresentei para ele o nosso novo ICP, eu não aceito mais cliente tóxico. Ah, se entrar, passou lá pelo comercial, não conseguiu identificar que a pessoa era uma pessoa que acha que o resultado é da noite para o dia, vai colocar o valor lá em cima para a pessoa não entrar. Mas eu não sei. Mas hoje eu não quero mais. Então, assim, os clientes que eram tóxicos saíram todos, né? E aí eu comecei a reconstrução toda. E aí eu coloquei lá no meu ICP, no meu avatar, quem eu não queria atender, quem não está no meu momento. E aí foi chegando. Aí hoje, aí é uma coisa assim, sabe, maravilhosa, é a implementação, né, do Med 10K, porque são clientes de diferentes nichos, vamos dizer, diferentes especialidades, mas todas redondinhas de acordo com o ICP que eu defini. Então, todas que entendem o meu posicionamento hoje, se a Mariana falar que a estratégia ela deve ser baseada nisso, 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 elas seguem sem reclamar. E eu fico assim, surpresa, né? Porque eu falei, gente, isso nunca aconteceu. Das doutoras falar, Mari, isso pode seguir, está aprovado, né? O que você falar, eu aceito. Eu até printo algumas mensagens, porque isso me emociona muito. Porque não era assim, né? A pessoa sempre questionava muito, né? A nossa design, né? Ela editava muito, alterava muito conteúdo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Quanta alteração está tendo? E uma das coisas que eu gosto de a gente ter a taxa alta é não ter alteração de trabalho, de conteúdo. Então, isso é uma meta que eu bato com meus colaboradores. Ó, galera, se a gente bater a meta desse mês de não ter alteração, todo mundo recebe um bônus. Então, assim, a gente estava com muita alteração. E graças a Deus, hoje, a gente está crescendo, e por não ter tanta alteração de conteúdo, é aprovado, tráfego, conteúdo, o site, a gente consegue andar porque a gente tem essa questão dos clientes agora, ver a gente como autoridade, ver como Mariana, como estrategista unânime de falar. O que a Mari fala para mim, eu vou seguir. E aí eu fico muito emocionada porque as minhas clientes me vê como autoridade, como especialista, e eu fico cada dia mais feliz. Ô Mari, e um outro grande benefício de você saber quem é o seu ICP é a confiança na hora de fazer precificação, né? Você tem algum receio de colocar valor no seu serviço hoje, agora que você entendeu como toda essa estrutura funciona? Hoje, mas não, né? Hoje eu consigo colocar o valor que eu gostaria. Eu acho que ainda eu posso colocar ainda mais, né? Mas é aquela questão de chegar numa meta de receita tranquila para eu ir buscando receitas mais altas. Inclusive, você que é médica, está me escutando, aproveita para você ser cliente agora, porque depois o valor com certeza vai mudar, porque aí eu já consigo atingir níveis maiores como estrategista e atingindo mais lugares, mais patamares mais longe dentro do médio 10K aqui com a Nath, porque a Nath leva a gente mais longe. Então, com certeza o honorário vai mudar. Eu fico no pé, tem que evoluir, porque à medida que você vai fazendo case, que você também vai trazendo mais resultado para esses clientes, mais é o seu poder de venda, maior é o seu poder de cobrança ali. Um estrategista que gera X resultado é diferente de um que gera Y, e isso tem que ser colocado ali na conta. E uma coisa muito importante do nicho médico é que os médicos sabem quanto custa um fornecedor ruim. Sim. Então, eles pagam muito bem por um fornecedor bom, porque é zero dor de cabeça, é resultado, é implementação. Então, isso joga muito ao nosso favor também, quando a gente vai trabalhar projeto 360, né? Ô, Mari, o que te fez, de fato, entrar no Med 10K? Você ficou um dia inteiro ali comigo e eu abri as inscrições para o Med 10K. Se você pudesse citar uma coisa, falasse, assim, Nath, mas foi isso daqui que me fez decidir. Qual seria essa coisa? Nossa, pergunta é difícil, tá? Preparar essa pergunta não.
Mas vamos ver, acho que poderia ter várias coisas, mas eu poderia dizer, Nath, assim, de fato, assim, é a confiança que você transmite. Confiança no sentido de você ser uma mentora que a pessoa ela pode entrar de olhos fechados e dizer, aqui eu tenho um caminho a seguir. Então, quando eu estava na imersão lá com você, mesmo não te conhecendo de lugar nenhum, e repito isso para você que está me escutando, eu não via a Nath como a parte de marketing médico, nem estava pensando nisso. Fui conhecer ela realmente lá na imersão, de fato, e a confiança que ela transmite, os conteúdos dela, a forma que ela ensina, é de uma pessoa realmente que está interessada a ver o outro mudar de vida. Eu falei, cara, não tem como eu não entrar. Então, assim, eu diria a confiança. Confiança no sentido assim, se você está ali com a Nath, dentro do Med 10K, não tem como você não crescer. Ela é uma pessoa maravilhosa, como eu falo para ela, porque eu posso ver aqui todos os dias as mudanças que eu tenho. Pode acontecer coisas ruins, porque a gente é dona de agência e às vezes sai coisas que saem fora do caminho, beleza, mas a felicidade que eu tenho de estar dentro do Med 10K, e se eu tiver alguma treta aqui, falei, Nath, me ajuda aí, me salva, que deu ruim aqui. É uma tranquilidade assim que tremenda. Então, isso é confiança e não ter medo de mudar. Porque assim, eu estou agora estruturando, está entrando novos clientes da área médica e tudo mais. Então, eu estou aprendendo a estruturar agora toda a questão de médicos. E aí eu sei que vai entrar coisas ou situações que eu vou ficar em dúvida. Mas a Nath é tão maravilhosa que é só ir lá falar, Nath, entrou o cliente XYZ, o que eu faço agora? Me ajuda. E ela maravilhosamente bem, ajuda, estrutura, dá dicas. Eu falei, gente, olha isso. Ela dá todo o mapeamento para seguir. Então, eu diria isso. Você é uma mentora que dificilmente a gente encontra no mercado. Dificilmente. Gratidão. Ô, Mari, eu nunca vou esquecer de um dos primeiros e-mails que você me mandou, assim que você entrou, tirando várias dúvidas, pedindo suporte. E existe uma problemática muito grande no nosso mercado, né, de ensino, que é o distanciamento do mentor dos alunos. É mais comum do que a gente imagina. Então, quando você fala que do lance da confiança e que isso foi construído ali muito dentro da imersão, é muito real, porque a gente já chega com uma impressão de que o mentor vai te prometer tudo e vai te entregar nada. Então, eu gostei bastante que você trouxe um pouco da sua experiência para cá, porque dentro do MED 10K a gente não tem esse distanciamento do mentor, eu realmente conheço, e as galera acham que é mentira, mas eu conheço todos os meus alunos. Eu sei quem Verdade. é cada um dos meus alunos, eu chamo os meus alunos pelo nome, a gente sabe da jornada de cada um. E é a Nath que responde a gente, tá? Não é a equipe, é a Nath ali respondendo a gente. Tem a gente, às vezes a gente acha, e é a equipe do mentor. No caso aqui do MED 10K, é a Natália, gente. Sou eu que respondo, eu que oriento, eu que crio todo o material educacional aqui no MED 10K, e para além disso, a gente tem uma comunidade que se apoia muito, né? Felizmente, eu consegui criar a maior comunidade de profissionais de marketing médico do Brasil, e por obra divina, ou não sei o que, a gente só tem gente maravilhosa dentro daquela comunidade, onde um realmente é um reflexo do que você falou aqui na parte de mentoria, é genuinamente a galera tentando e se ajudando ali e contribuindo para o crescimento um do outro. E isso é muito diferente mesmo do que a gente vê no mercado e do que a gente tem por aí, né? Sim, isso, a comunidade também, Nath, é reflexo do mentor, né? Então, toda a sua forma de você ser, as suas características, reflete nos mentorados. Então, os mentorados, eles são ali maravilhosos. Então, assim, todos ali, quando eu bati a meta comemorando comigo, eu fiquei até assim, porque eu falei, gente, todos ali donos de agência comemorando comigo, isso não é normal, não. Então, assim, é reflexo, né? É muito louco porque a gente vive uma rivalidade muito grande no mercado e o empreender, infelizmente, é muito solitário. E quando você vai trocar ideia com alguém que vende para o mesmo público que você, essa pessoa não quer, é capaz ela até te dar uma dica errada para você perder seus clientes e ela pegar. E a gente tem uma cultura, a gente tem os 10 mandamentos ali da comunidade e em basicamente todos eles a gente fala do respeito, não pescar no aquário do outro, contribuir genuinamente,
muito pautado no que a gente construiu de cultura aqui para a comunidade, né? E eu vejo todo mundo genuinamente mesmo contribuindo para o crescimento do outro, e eu fico com o coração muito quentinho, assim, de ver um ambiente que a gente criou e que a gente tem hoje a oportunidade de estar presente, porque até esses dias esse ambiente não existia e eu era você e os outros alunos dentro de casa sentindo solidão. Tipo, como que eu encontro um lugar onde eu possa falar com os meus pares, né? E que isso não implique na pessoa ser ruim, rude comigo, ou me colocar num caminho de pouca confiança para eu perder meus clientes. Então, isso é um diferencial muito legal. Ô, Mari, beleza, você decidiu entrar no Med 10K. Teve algum momento que você, assim, alguma dúvida que você teve antes de entrar no Med 10K que possa ter feito você desistir, algum medo? Isso aconteceu com você? Dúvida quando eu entrei no Med 10K? Alguma dúvida assim? Antes de entrar, você Antes de estava em entrar. momento de compra, você sentiu alguma coisa que, ai meu Deus, será que eu vou mesmo? Teve alguma dúvida que você precisou quebrar, alguma crença para você entrar no Nerd 10K? Ou não? Já fui com toda certeza e foi isso mesmo. Então, Nath, eu sou uma pessoa assim, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de ser muito em cima do muro e indecisa nas tomadas de decisão. Então, quando eu comecei já ali, sei lá, nas primeiras horas da imersão, eu sabia que poderia vir algo maior que poderia ali me ajudar mais, né? Então, eu já estava querendo muito. Então, assim, nada poderia me impedir ali. O que impediria a questão do dinheiro, mas das possibilidades. Mas, Olha assim, eu aí. já estava decidida a entrar. Por quê? Porque você transmite confiança, porque o MED 10K é ouro, porque mudou a vida da minha agência, mesmo eu não sabendo. A Mariana de hoje falaria com a Mariana depressiva triste lá, ela não acreditaria, mas ela teria confiança que poderia mudar, porque ela já estava decidida. Então, eu já estava decidida a entrar no MED 10K. Eu daria um jeito, não sei o quê, não sei se falaria com o João lá do suporte, mas assim, eu quero entrar, mas tem dinheiro não. João, Mas se daria um vira, jeito. João. Não quero nem saber. Arranja um jeito aí que eu quero estar nesse grupo. E uma coisa boa, Nath, que também é que quando eu decidi entrar no Net 10K, eu, tipo assim, estava financeiramente muito difícil a minha vida, né? Mas quando eu, pelo menos, tentei entrar no Med 10K, eu coloquei em mim uma obrigação de quê? De que eu teria que fazer as coisas acontecer. Então, por um lado, né, eu posso entender, Deus, você colocou a Natália no meu caminho por um propósito, mas, ao mesmo tempo, eu decidi, me colocou a fazer as coisas acontecer e não ficar procrastinando na decisão. Então, às vezes, Deus dá a possibilidade, né? Eu falo de Deus que eu sou católica, mas a possibilidade da gente fazer as coisas acontecer. Só que às vezes a gente fica pensando, eu não vou, eu tenho medo. Se a gente fica nessa, a gente não cresce. Então, se eu ficasse nisso, não vou entrar, não. O dinheiro, eu acho que não é o meu momento. Não existe um momento perfeito. Se eu não tivesse tentado, eu não sei o que estaria acontecendo comigo hoje, em maio de 2026, onde eu poderia estar. Então, não existia a possibilidade de não ser aluna da Nath. É assim que eu sempre falo para os alunos, né? A única coisa que pode parar a gente é a gente mesmo. Fora isso, nada pode parar. Então, eu vejo muito claro em todas as nossas conversas, Mari, esse seu poder de decisão. Você falou, eu vivi uma coisa que eu não quero viver mais e eu preciso mudar. E eu encontrei alguém que pode me guiar nesse caminho e que será meu suporte caso eu tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, então eu vou. Era isso que eu precisava de alguém para fazer o caminho comigo. Eu encontrei, não tem mais dúvida. Vou entrar no MED 10K e vou construir. E aí você fez uma construção e continua fazendo, de longe assim, você é uma das alunas que mais comemora contrato ali na comunidade. A gente falou dessa primeira meta só ali em fevereiro, né? Mas a gente está agora em maio e de lá para cá seu faturamento já foi para 40 mil e está pertíssimo de subir para bater 50 mil. Nessa trajetória toda, eu sei que foram pencas e mais pencas de reuniões e de contratos fechados, mas qual foi o maior contrato que você fechou desde que você entrou aqui no MED 10K? Então, foi o contrato de 6 mil, tá? Que está comigo até hoje, que foi de uma clínica multidisciplinar, que inclusive até foi a Natália que me ajudou a fechar essa clínica. Tem o registro do e-mail,
Tu lembra que eu perguntei, Nath, tem uma clínica aqui que tem muita especialidade. Como é o trabalho com essa clínica e tal? Aí eu falei, aí, Nath, ó, tem que ver o tamanho da clínica. Ó, gente, a Nath, ela é tão maravilhosa que o Med 10K, ela te dá o passo a passo todo para você trabalhar com a clínica, com uma clínica. Se você pegar esse mesmo conteúdo e perguntar para qualquer outra formação, não vão te dar isso, essa informação. A Nath entrega uma informação que, se a gente for ver com qualquer outro profissional, valeria uns 100 mil reais pela informação. A Nath entrega tudo perfeitinho para o aluno ir lá e aplicar. Então, assim... No caso, essa informação valeu um contrato de 60... Sim, 72 mil? Eu sou péssima em matemática, mas um LTV de 12 meses, né? Sim. 6 mil por mês. Sim, 6 mil por mês, aí esse foi meu maior contrato, mas, né, como a gente havia conversado, Nath, eu tenho uma projeção hoje, porque por causa de você me ajudar a definir meu ICP, eu tenho clientes da área médica que são da estética, mas eu estou construindo com elas um ecossistema da área da saúde, aonde, se Deus quiser, há pouco tempo eu estou falando, Nath, uma única cliente está pagando para mim 20 mil, 30 mil, porque dentro do meu ICP, a Nath sabe, maravilhosa, linda, o meu ICP tem essa construção de ecossistema da área da saúde. Muito bem. Ô, Mari, se você não tivesse feito o MED 10K, você acha que teria conseguido destravar esses pontos e crescer financeiramente o tanto que você cresceu nesses últimos meses? Impossível, impossível. Eu acho que, sei lá, eu não sei aonde eu estaria, de verdade. Eu fico pensando, gente, se eu não tivesse entrado no MED 10K, o que eu poderia ter acontecido comigo? Talvez voltado para a CLT, porque eu tenho pessoas que dependem de mim, então, assim, eu não podia não ter resultado, não ter cliente. Então, assim, eu falo para você que eu faço outras formações de mentoria, e eu me frustrei muito porque não havia aquela empatia pela minha dor, né? E isso meio que me frustrou. Então, assim, não teria, impossível ter esses resultados, porque tudo aconteceu dentro do MED 10K. Não foi a Mariana sozinha lá, né? Não foi tudo com acompanhamento da Nath, do MED 10K, os estudos dentro do MED 10K. Né? A gente tem cliente novo entrando, o onboard é do MED 10K, o processo de criação de conteúdo é do MED 10K. Então, tudo né? Se eu fosse abrir a agência aqui e mostrar para vocês todos os playbooks da agência, vocês vão ver que tem lá a assinatura, né, de 10K, porque é tudo dentro do que a Nath ensina. E um outro ponto também é que a questão da Nath comigo, assim, foi algo primordial, porque imagina, você ter que reconstruir toda uma agência e faturamento. Então, assim, eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Eu estava frustrada, eu estava triste e tudo mais. Então, a Nath, em muitos momentos, né, ela sabe disso, e ela nem sabe que às vezes eu até chorava na reunião, porque, assim, por eu não ter confiança ainda em vender, eu estava muito com medo. Eu falava, Nath, eu vou vender aqui. Eu botava mensagem para ela no Instagram, falava, Nath, eu vou ter essa reunião, isso tal, me deseja sorte, aquela coisa toda. E aí ela sempre, lindamente, você fala, Mari, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir. E eu chorava na reunião, eu tinha que tocar maquiagem, que eu deixava o Instagram da Nath aberto, porque quando você não tem esperança, você fica ali, e a Nath me dando aquela confiança. Então, várias reuniões foram assim, eu mandando mensagem para a Nath, eu vou ter reunião agora. Você vai conseguir, vai dar certo, depois me conta como foi. Estou aqui torcendo, enviando energia para você fechar esse contrato. Daqui meia hora tá vendo, Mari, e o contrato. Aí, isso, gente, que a Nath faz, mentor nenhum faz. Então, isso foi o diferencial, isso, quando a Nath fez comigo, foi logo recentemente entrar no MED 10K. E eu não acreditei nisso que ela estava fazendo. Eu falei, gente, ela é assim mesmo? Será que isso é verdade? Ela é de mim? Será que é Photoshop? É assim? Porque ela foi sempre muito gentil comigo. Então, assim, a Nath foi me dando gás para eu voltar, aí eu consegui ter a felicidade que eu perdi. Que eu não era feliz comigo mesma, eu era frustrada, me cobrava muito. E a Nath estava ali sempre no direct, falando, vai conseguir, vai fechar. E uma das coisas que mais, assim, eu falei, eu quero a Nath como mentora para a vida toda, foi quando ela falou assim para mim, eu tô aqui rezando muito por você, vai lá que vai dar certo.
Aí foi quando eu fechei os 13 mil reais com 5 clientes e bati a meta do MED 10K. Aí eu chorei, eu falei, gente, eu quero a Nath como mentor. Eu falei, Rafa, olha isso, cara. Qual é o mentor que falou isso para mim até hoje, 7 anos de agência? Ninguém. Falei, não, a Nath, daquele dia em diante, virei time Nath, até ela me largar, virar o fim. Mas eu virei porque é diferente. Ser aluno da Nath é diferente de qualquer outra formação. Pago o preço que for qualquer pessoa que vier aqui falar que a Nath é uma pessoa que gosta do aluno, tem conexão, porque isso é uma verdade absoluta. A Nath é diferente demais. E isso ela transmite dentro da formação. E eu fico muito feliz em ser assim, Mari, por quê? Quando eu nunca fui professora, né? Eu nunca fui mentora, eu sou uma estrategista, eu tenho agência. Então, quando eu decidi, depois de muito me pedirem para compartilhar o que eu sabia e o que fazia eu fechar contratos de LTV alto, com valores altos, eu me questionei muito sobre isso. Como que, eu sou boa estrategista, mas como que eu vou, de fato, ensinar isso para o meu aluno? Será que isso vai gerar, de fato, uma mudança? Então, eu sempre fui muito preocupada com a experiência do aluno, no sentido de valorizar o tempo do aluno e o financeiro do aluno. Porque você imagina, como você contou aqui, Nath, eu não tinha R$ 97 para imersão. Eu não tinha 3.997, que é o valor atual, mas a gente ainda vai subir esse valor, da formação média 10K. Eu não consigo ficar em paz e imaginar que esse é o investimento que você não tem, e muitas vezes você vai fazer, e eu simplesmente vou soltar a sua mão, eu não consigo viver com isso, sabe? Então, eu sempre fui muito preocupada em entender, de fato, como que aquilo poderia gerar a mudança que gerou na sua vida. E eu sei que você é muito preocupada com a questão da família, assim como eu também. Eu acho que boa parte de eu ter feito a minha agência dar certo, assim como a sua, que você fez, foi porque a gente queria cuidar melhor dos nossos, né? Dos nossos pais, dos nossos familiares. E eu sei que hoje, a partir do faturamento que você tem, você já consegue cuidar melhor deles. Sei que você comprou carro, sei que você está em outro patamar. E eu queria te fazer uma pergunta emblemática, que é: se a gente encontrasse a Mari em janeiro, e a gente fosse lá no passado e falasse assim, ô Mari, você não tem ideia, em maio você vai ter o seu carro, você vai estar faturando 40 mil, você não vai mais chorar, você vai estar sorrindo, passando essa alegria que você passa aqui pra gente, que você passou na imersão da última vez, e isso daqui vai ser a mudança que vai acontecer na sua vida em maio deste ano. Se a gente fosse lá no passado e contasse isso para a Mari, o que ela falaria para a gente? Ela falaria, isso é impossível, porque a Mari do passado não viveu isso em momento algum. Ela falaria, impossível, como assim? Em, sei lá, em 4, 5 meses, né, você está vivendo isso, em 3 meses de uma formação, isso aconteceu. Porque em 7 anos, dona de agência, isso não foi possível. Acho que ela diria, cara, isso aí, você está mentindo, você está parecendo os gurus da internet. É fake news isso daí, para de mexer o saco. Então, eu acho que ela diria que era impossível. Porque até para mim hoje eu falei, gente, será que eu vou acordar? Isso é um sonho. O que está acontecendo dentro da formação média 10K na minha vida? Ai, sabe, você fica assim, meio assim, tipo assim, não acreditando ainda em tantas coisas que você pode fazer. Então, né, por exemplo, né, falando até da família, né, eu pude ir no meu aniversário, né, num restaurante muito caro e pagar a conta à vista, porque eu não pude fazer isso, né? E a questão também do carro, né? Porque é uma necessidade nossa, né? Tá, e principalmente minha agora, com os clientes da minha cidade, que às vezes tem que ir, levar a equipe para filmar aquela coisa toda, porque eu teoricamente faço acompanhamento, então eu levava um tempão para poder ir no cliente e voltar, agora em muito mais tempo eu consigo. Então, assim, eu diria para você que fazer 33 anos na minha vida, eu poderia imaginar, eu poderia viver tanta coisa boa assim, e poder estar vivendo experiências melhores para mim e para minha família. Mari, a sua história é encantadora. É isso que eu posso dizer. Eu estou, assim, imensamente grata e feliz por ter você aqui, por ter a sua história aqui nesse podcast, principalmente porque a sua história foi a minha lá no passado também, quando vários clientes
cancelaram e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu também tinha uma equipe de 6 pessoas e tudo que eu pensava era, como que eu vou pagar esse time? E eu me preocupava muito como que eu ia pagar o convênio da minha mãe. Era isso que estava na minha cabeça naquele momento. Então, eu fico muito feliz em ter você aqui nesse podcast hoje, porque a sua história já foi a minha e é provavelmente de alguém que vai ouvir a gente aqui e vai conseguir entender que as mudanças são possíveis com caminho certo, metodologia, implementação, é algo que eu pego muito no pé dos meus alunos, e fé. A gente nunca pode abandonar, né? Com certeza, Nath. Acho que você estava predestinada para o meu caminho, com certeza. Eu não acredito, tá, gente, em coincidência. Ah, aconteceu porque. Não, eu acredito em destino. Porque no ano todo eu pedia, Senhor, me tira dessa luta, me ajuda. E às vezes foi através da Nath que tudo isso aconteceu na minha vida. Então, a Nath estava preparada para janeiro, lá dia 31 de janeiro, impactar a minha vida e transformar. Então, eu acho que eu posso dizer assim para você que está assistindo esse podcast hoje, se você precisa mudar de vida, seja lá que área você trabalha no marketing, o MED 10K, a Nath, é a sua principal escolha, principalmente quando você pensa que precisa de uma metodologia para colocar em prática o resultado dos clientes, precisa aprender a prospectar e precisa ser acolhido por uma pessoa que te identifica como a pessoa lá, fala o seu nome, fala de você, entende a sua dor. Essa moça aqui, ela sabe de tudo. O Mário também não acredita em coincidências. Eu falo muito pouco sobre isso, mas todos os dias, um trecho da minha oração é para que Deus coloque no meu caminho as pessoas que eu posso ajudar. Então, eu acho muito poderoso quando você fala que de um lado você estava rezando para que aparecesse alguém para te ajudar, e do outro lado eu estava aqui. Que as pessoas que eu posso ajudar venham e me conheçam de alguma maneira, e como isso se cruzou. E eu sou imensamente feliz, de verdade, por ter você aqui. E para a gente fechar esse podcast com essa história maravilhosa, o que você diria para quem não, meu, assim como você nunca me viu em janeiro, tem um monte de gente que vai assistir ou vai ouvir esse podcast e vai falar, gente, mas não sei nem quem é a Natália. O que você diria para essas pessoas que não sabem quem é a Natália, que têm medo de fazer esse investimento? Então, gente, o que eu poderia dizer? Primeiro, eu acho que parte da questão de que se você não está tendo os resultados que você gostaria, você está com a vida como a minha, perdido, estressado, vivendo, seja lá o problema que você está vivendo, mas você precisa encontrar uma esperança. A esperança é a formação média 10K e junto com a Nath. Porque, primeiro, o que a Nath entrega como confiança. Né? Todos nós, como donos de agência, marketing, seja social media, enfim, a gente fica ali com o pé meio atrás de fazer uma formação. Porque a gente não sabe se vai trazer retorno, se vai dar certo. Né? A gente fica ali com medo de gastar mais dinheiro, investir em conhecimento e não ter retorno. Mas, dentro da formação média 10K, a estrutura que a Nath entrega é diferente. Ela é uma pessoa que se preocupa, e não é só comigo, tá, gente? É com todos os alunos. Ela é assim com todos os alunos. Ela entrega para a gente diariamente aquilo que ela vive dentro da agência dela. Então, ela mostra para a gente os erros, né, questão de normas. Isso é muito raro, porque qualquer outra formação ia ensinar você a apertar o botão, não você olhar para um todo de um médico, né? E, assim, eu diria que dentro da formação você consegue crescer e crescer cada dia mais. O conhecimento que eu tenho hoje dentro da formação é muito diferente do conhecimento da Mariana lá atrás. Hoje eu tenho um posicionamento muito melhor, tem clientes me elogiando por causa desse posicionamento, os leads chegam muito mais fácil, mas tudo isso só foi possível através da Nath do Match 10K. Inclusive, até fazer stories, que é uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum. Verdade. Eu gostava, porque eu falei, o que eu vou compartilhar aqui? Então, assim, até na minha rotina eu consegui, de uma maneira, dentro do meu CP, fazer isso. Então, você faz mais stories do que eu, dona Maria. Eu todo dia estou no seu Instagram consumindo seus stories. Vai lá ver no meu. Não tem stories hoje, se bobear. Então, assim, a Nath me ajudou até nessa parte de stories, de aparecer, porque eu não gostava muito de gravar vídeo, então, meu Deus do céu, era bagulho. Então, a Nath muito ensinou isso. Então, a Mariana de hoje é uma pessoa que já é considerada estrategista, já é vista pelos clientes da área médica como alguém que merece ser escutada. Eu vou para uma reunião, a respeito muito
mútuo do médico comigo. Ele não me trata como operacional. Então, assim, isso eu procurava, gente, isso há muitos anos. Falei, gente, eu preciso estudar para entender como me posicionar. Então, você hoje que está aqui nesse podcast, ou está lá no Instagram da Nath, está em cima do muro, sai de cima do muro agora. Pelo amor de Deus, faça as coisas acontecerem na sua vida. Você precisa. E a Nath tem os caminhos das pedras, e com ela o caminho fica mais leve. Se você seguir todo esse caminho sozinho, você vai passar por muita dor. E com ela, você também tem que batalhar, mas ela vai pegar na sua mão e vai falar, vai, que vai dar certo, e realmente dá. Muitíssimo obrigada por essa história, por essa entrevista, por compartilhar com a gente todos os seus momentos, por trazer alegria. Eu sempre falo, né? Quem assiste esse podcast vai ver do começo ao fim o sorrisão da Mari, toda a energia que ela entrega aqui. Então, eu queria muito te agradecer, Mari, pelo momento que a gente teve aqui hoje no podcast. E quem está assistindo a gente no YouTube, na plataforma do Med 10K, ou ouvindo a gente pelo Spotify, aproveita para seguir a gente nos canais. O meu Instagram também vai ficar aqui na descrição. Para quem ainda não me segue, não conhece nada do que eu falo lá no Instagram, todos os dias a gente fala sobre marketing médico, compartilha bastidores e te ajuda a ter um trabalho mais assertivo aí com seus clientes. E é isso, dona Mari. Queria te agradecer. Eu que te agradeço, Nath, por tudo, porque você é uma pessoa muito especial na minha vida, porque eu acredito assim, comemorar quando a gente está feliz, vibrando, todo mundo, até a gente que não gosta da gente. Mas quando a gente está na dor e no fundo do poço, poucos são que ficam com você para levantar a mão e te ajudar. Você foi uma das poucas pessoas que ficou ali comigo naquele começo, que me ajudou, que me mandou mensagem de incentivo. Então, eu sou eternamente grata pela sua vida, que Deus te abençoe muito, né? Que eu rezo todos os dias por você, para que Deus abençoe cada dia mais, para que você consiga atingir todos os sonhos que você quer, que mais pessoas te conheçam, porque eu acredito que quem quer trabalhar com o mercado médico não tem nenhuma outra mentora para guiar. A Nath entrega muito mais do que qualquer outro que eu já vi no mercado que existe. Então, você que está precisando de alguém para guiar esse mercado, é com a Nath, e eu espero ver cada dia mais você mais longe, nos palcos, né, em várias coisas que envolvem o mercado digital, mercado marketing médico, eu vou dizer, gente, ela merece, porque ela é uma pessoa que me tirou do poço, e hoje, se eu estou vivendo as possibilidades que eu posso sonhar, que eu nem poderia sonhar, é por causa de tudo que a Nath fez por mim. Então, eu sou só agradecida a você, e o que você precisar de mim, eu espero um dia poder retribuir isso, porque eu sou uma pessoa que acredita assim, você espalhou o seu conhecimento, você dá o seu conhecimento, assim, eu diria de graça, né? Você atende todo mundo com excelência. Isso é para todos? Não, nem todo mundo é assim, Nath. As pessoas não são assim. Se as pessoas puderem esconder conhecimento, elas escondem. Você não, você abre, você transmite felicidade, esperança, energia. Então, assim, eu só tenho a querer que você brilhe cada dia mais, porque você merece demais. Você salvou uma vida de uma família que precisava muito, viu? Eu não sei o que teria acontecido se eu não fosse sua aluna. De verdade, eu não sei. Eu não estava preparada para isso, eu estou aqui engolindo choro. Ó, eu quero te dizer que suas orações têm poder, porque muita coisa do que você falou aqui já está acontecendo. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por isso. E eu vira e mexe brinco com você, né, Mari? Sempre falo, Mari, quando eu estiver grande, a gente vai poder falar que você estava aqui desde quando tudo era mato. Isso vai ser em breve. E muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me deixar acompanhar da sua jornada e principalmente por rezar pelos nossos projetos por aqui, porque eu sei que tem muito mais pessoas, muito mais Marianas que a gente pode ajudar e a gente está fazendo esse esforço de chegar até essas pessoas para a gente criar aí uma movimentação positiva de mudança de vida mesmo, para vocês terem mais conforto, para vocês comemorarem o aniversário em um restaurante bacana e pagar à vista, para comprar o carro, para pagar o convênio do pai, para realizar seus sonhos, para viajar, como foi também o meu. Ano passado fiquei 20 dias na Itália, então para que vocês realizem o sonho de vocês, seja qual for o sonho de vocês, né?
Então, que mais pessoas possam vir. Pudesse falar, a Nath é uma realizadora de sonhos dos alunos dela. Se a gente fosse listar todos os alunos do MED 10K, todo mundo ia falar, a Nath me ajudou a realizar esse sonho, esse. E a Nath está me ajudando a realizar muitos mais. E eu tenho certeza que em breve vou trazer outros sonhos para ela para contar, porque eu É só tenho o começo, certeza. Mari. É só o começo, eu sempre falo isso, é só o começo. Quando você bateu a primeira meta, eu te falei, Mari, isso é só o começo, daqui a pouco 20 mil, daqui a pouco 30, daqui a pouco 40, é só o começo. Ó, torço muito por você sabe disso, estou aqui para você, conta comigo em tudo que você precisar. E obrigada por contar a sua história aqui no podcast. Gratidão, Nath. Ó, um beijo para você e quem está ouvindo a gente, mais um reforço, hein? Não deixa de seguir a gente no YouTube, Spotify, no Instagram. Aqui na descrição do nosso conteúdo também vão ficar as redes sociais da Mari para vocês conhecerem o trabalho dela de posicionamento e o que ela oferece hoje para o mercado. E é isso, a gente se vê num próximo podcast. Quem não assistiu os episódios anteriores, aproveita, porque assim como a história da Mari, a gente já contou a história de vários outros alunos que também realizaram sonhos por aqui. Então, até a próxima e a gente se encontra. Mari, um beijo, muitíssimo obrigada, viu?